Estamos aqui hoje com o Elisandro Brauner, ele que é gerente regional da Caixa aqui do Vale. Vim trazer ele até o programa para conversar um pouco mais sobre IPCA e as taxas de financiamento habitacional. Seja bem-vindo, Elisandro. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todo mundo. É um prazer para nós estar aqui. Eu acredito muito que a informação, quanto maior ela circular, mais importante para o mercado, e com isso nós conseguimos tirar todas as dúvidas dos clientes, jogar a informação no mercado. Eu acho que isso gera segurança para o mercado imobiliário, para os financiamentos, para as vendas de imóveis, que eu acho que é o principal foco de todos, né? Com certeza, com certeza. Trazer a informação para o cliente que o financiamento habitacional hoje é uma das dúvidas frequentes para a realização do sonho. Então a gente vai abordar esse tema nesse programa. Elisandro, quais as diferenças da taxa TR, a taxa referencial, e a taxa IPCA? Então, a taxa TR ela tem uma definição maior pelo Banco Central. Então o Bacen tem um domínio maior sobre a TR, sobre os seus números, mas ela também é vinculada ali à variação de Selic, à variação da própria inflação. E o IPCA é um índice de preços, então ele é um índice de inflação que é calculado todos os dias 15 de cada mês, então ambos eles são calculados mensalmente. Porém, a TR faz muito tempo já que ela vem com índices zerados, então ela não tem tido movimento no seu índice. Certo. E o IPCA não, como ele é por definição de preço de vários produtos e definido mensalmente, ele tem uma variação sim. Hoje a projeção da TR para os próximos meses é de permanecer no zero. Já do IPCA, existe uma projeção que os economistas trazem, que ela é de flertar entre os 13,5% e 4% nos próximos anos. A projeção dela já para 2019 é de 3,49% para esse ano de 2019. É uma taxa mais baixa que, queira ou não, facilita já no financiamento. Com certeza, ela é atrelada a índices macroeconômicos, então você consegue atrelar o financiamento indexado pelo IPCA a índices macroeconômicos. Isso também traz uma possibilidade de você ter um spread, que é a taxa fixa em um financiamento, menor do que hoje funciona na TR. Então você tem sim uma correção maior no IPCA, que ele tem uma variação maior do que a TR, porém a taxa fixa, que é o spread que os bancos chamam, ele é menor em relação à TR. Qual seria a cota máxima hoje para financiamento habitacional, Elisandro? Então, no financiamento SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, que é o que corrige hoje pela TR ou pelo IPCA, lembrando que o Minha Casa Minha Vida ou Carta de Crédito FGTS é somente pela TR, certo. Ele tem uma cota máxima de 80%. Na TR, ele pode chegar até 90% para imóveis vinculados a empreendimentos contratados na planta com a Caixa. Certo. Então, as construtoras que tiverem o interesse de contratar com a Caixa na planta, tem esse diferencial para os seus clientes pessoa física, que podem chegar até 90%. Nos demais imóveis novos, usados, a cota máxima, tanto no IPCA quanto na TR, é de 80%. E qual o valor mínimo que o cliente pode financiar por esse programa? Então, o financiamento mínimo para a carta de crédito SPPE, tanto no IPCA quanto na TR, é de R$80 mil. E o máximo, não existe o máximo, ele é definido de acordo com o valor de avaliação do imóvel e a renda familiar do proponente. Então, o máximo ele não existe, vai depender da renda. Hoje a Caixa financia imóveis aí acima de 80 mil de financiamento até imóveis de 3, 4, 5 milhões. A diferença que existe é no sistema financeiro de habitação e o SFI, que divide ali em 1,5 milhão. Imóveis até 1,5 milhão são enquadrados no SFH, que você pode, enquadrando em todas as demais regras do fundo de garantia, utilizar inclusive o fundo de garantia para dar como entrada, para fazer amortizações durante o contrato, e no SFI acima de 1,5 milhão. Mas isso não define a taxa de juros, só define as regras do sistema financeiro de habitação ou o sistema do SFI. Então, que é basicamente para hoje você poder ou não utilizar o seu fundo de garantia. Mas as taxas de juros elas não são influenciadas por isso. E o financiamento máximo vai ser definido pelo valor de avaliação do imóvel e pela renda familiar do proponente. Mas então o cliente ele pode também estar utilizando o FGTS tanto para imóveis novos e usados. Sim, o FGTS ele tem uma série de regras que você pode utilizar. As principais são possuir mais de 3 anos de fundo de garantia, de conta de fundo de garantia, não precisa ser numa mesma empresa, certo. E sim no acumulado. Você não possui outro imóvel na cidade onde você está comprando ou na cidade onde é a sua principal renda, então tem que ser para o seu primeiro imóvel, você não pode ter outro imóvel em nome.
e o imóvel de avaliação de no máximo 1,5 milhão, então é o principal que define, mais algumas regras que você precisa comprovar daí para você poder utilizar o FGTS. Mas essas são as principais regras do FGTS para a utilização. Mas a taxa de juros ela não é influenciada em função do valor do imóvel, e sim em função do relacionamento do cliente para com a Caixa. Com certeza, ele teria um benefício com o relacionamento com a Caixa. Exato. Hoje, na TR, você tem uma taxa de 8,5, ela é 8,18 nominal, 8,5 efetiva, que você pode fazer tendo a conta integrada com a Caixa, tendo conta corrente, cartão de crédito, a cesta, tudo contratado com a Caixa. Já no IPCA, você vai numa faixa de juro que ela varia de 2,95 a 4,95. E aí vai depender do seu relacionamento. Se você tem um relacionamento com a Caixa, se você quer trazer o seu salário para a Caixa e se você é empregado no setor público ou privado. Então vai variar essa taxa de acordo com o seu relacionamento. Mas independe isso o valor do imóvel. E esse relacionamento, como é que seria feito com o cliente? Ele teria um prazo estipulado? Ele precisaria ter pelo menos contribuição de 3 meses, 6 meses? Como é que funcionaria? Na verdade, você pode já ter o relacionamento com a Caixa ou você pode trazer o seu relacionamento para a Caixa. Entendi. Então, se você optar em trazer o seu relacionamento, a conta corrente, ter o seu cheque especial, cartão de crédito com a Caixa, você vai ter a possibilidade de pegar taxas de juros mais reduzidas. E se você recebe salário por alguma instituição financeira e trouxer para a Caixa, você tem acesso ainda a melhores taxas de juros. Isso é um desconto contratual. Então, se em algum momento você optar por não ter mais esse relacionamento com a Caixa, você vai automaticamente ser incluído na faixa de juro sem o relacionamento. Certo. Então, você pode a qualquer momento, sim, você pode a qualquer momento definir que não quer mais ter um relacionamento com a Caixa e aí você passa a pagar a taxa de juros de acordo com o relacionamento que você vai passar a ter naquele momento. Com certeza, mas vale muito mais a pena manter o relacionamento para ter os mesmos índices, né, de taxa. Com certeza você vale a pena tanto na parcela quanto nos produtos que trazem a marca da Caixa e que esses produtos são bons produtos, são produtos que são aderentes ao mercado e que a Caixa tem à disposição dos seus clientes. E Elisandro, qual as diferenças de prazo do financiamento entre a TR e o IPCA? Então, as principais diferenças. Na TR hoje você pode ter um contrato de 10 até 35 anos de prazo para pagamento. Comprometimento da sua renda mensal, renda familiar, de até 30% da sua capacidade financeira. Isso, claro, de acordo com a sua avaliação de risco. A gente lembra que sempre precisa primeiro efetivar o cadastro para verificar esse comprometimento de até 30%. No IPCA, o prazo máximo é de 30 anos para saque e 20 anos para price. E existe um porém muito importante que é o comprometimento de renda. No IPCA, com o saque você pode comprometer no máximo 20% da sua renda familiar e no price no máximo de 15% da sua renda familiar. Já considerando que como o IPCA ele tem a tendência de ter uma variação na parcela, em função de que ele é um índice que hoje ele tem tido variação e tem uma projeção de chegar a 13,5%, 4% ao ano nos próximos anos, então a Caixa com isso ela quer garantir de que você não vai ter um comprometimento maior do que 30% no futuro. A gente não pode ter essa garantia cravada ou uma garantia total, porque é variação macroeconômica, é variação de índice de preços, mas a Caixa tem uma margem de segurança nesse comprometimento de renda, comprometendo no início no máximo 20% no saque e no máximo de 15% no price. Até porque a Caixa ela quer manter o relacionamento, ela não quer que o cliente esteja inadimplente. Com certeza, a Caixa com isso ela vem garantir os índices de adimplência para o futuro. Então o IPCA ele é uma linha que vem para modificar o mercado, sim, é uma linha nova que vai nos gerar a possibilidade de um novo funding, que é importante para o futuro, só que índice de inadimplência também é importante que se mantenha controlado. Então a Caixa com isso ela quer sim controlar os níveis de adimplência para que possa esse recurso retornar para o banco e no futuro possa ser emprestado a outras pessoas. Eu acredito que o cliente de imóveis ele tem a dúvida em relação a como se funcionaria o sistema price e saque no quesito amortização, porque agora pelo IPCA, como a parcela vai ser menor, então ela teria uma possibilidade de a diferença do valor estar juntando para fazer essa amortização. Sim. Na verdade, a diferença entre o TR e o IPCA é que no IPCA você consegue começar o seu contrato com uma parcela de até 51% menor do que na TR, do que a correção da TR.
Se você simplesmente utilizar essa diferença para você amortizar, e a amortização habitacional ela pode acontecer a qualquer momento, desde que ultrapasse o valor de uma parcela, você tem a condição de reduzir o teu saldo devedor muito gradativamente, de uma forma muito gradativa, e com isso você liquidar o seu contrato antecipadamente. Então, contratos habitacionais a gente tem aí historicamente que eles são liquidados num prazo médio de 12 anos, mas quando você tem a possibilidade de fazer amortizações esporádicas, você pode até reduzir esse prazo de liquidação do seu contrato. Isso, o IPCA, ele te traz essa possibilidade. E também é uma linha que, em comparação com a TR, para as famílias que não querem comprometer nesse momento 30% da sua capacidade e querem ter uma reserva financeira, ela é uma linha que vem sim a calhar para estas famílias. Então a gente sempre coloca que a opção é do cliente. Então a nossa função do gerente do banco, função do corretor, função dos correspondentes é mostrar as duas opções para o cliente, analisar o perfil do cliente, mas a opção final sempre vai ser dele. Com certeza. Então a gente coloca as duas na opção do cliente e ele vai optar por qual ele acha a melhor nesse momento. É interessante, né, esse novo indexador pelo fato da amortização, ele poder estar fazendo, né, a cada uma parcela ou duas parcelas, para reduzir esse período de ano, como você falou, em 12 anos, né, geralmente os contratos eles se liquidam, né? Isso. Então, quem tem um controle financeiro maior pode estar até liquidando em menos tempo. Com certeza, na verdade a gente sempre traz o IPCA para aquelas famílias que têm um controle financeiro mais ajustado, em função de que se você utilizar essa diferença de parcela para reunir uma reserva e fazer as amortizações esporádicas, você vai estar diminuindo o teu saldo devedor. Porque com a correção do IPCA, como ele tem uma variação maior do que a TR, se você não fizer amortizações, no início do seu contrato, o teu saldo devedor não vai ter uma amortização muito grande. Ou até em alguns meses você talvez nem amortize, porque a tua parcela de amortização ela vai ser menor que a própria correção. Sim. Então é importante que as pessoas elas entendam esse cálculo e sim, se tiverem o interesse de fazer a amortização com essa reserva que vão ter a condição de fazer, ou também com outras reservas, com 13º, com o FGTS no caso do SFH, para antecipar a amortização e antecipar a liquidação do seu contrato. Aí o IPCA ele pode ser sim uma vantagem em relação à TR. Lembrando que a opção sempre é do cliente. Com certeza. Então essa diferença entre TR e IPCA, ela dá como se fosse um gráfico onde o ITR ele teria uma amortização constante, né, pela parcela, e o IPCA, o cliente opta se ele vai amortizar ou não Isso, na verdade, o sistema de amortização constante, ele primeiro você calcula o juro em cima do teu saldo devedor e depois você divide pelo prazo para saber quanto que você vai amortizar no mês. Então, se em algum mês de IPCA tem uma taxa elevada de IPCA, talvez a tua amortização em função do prazo, ela seja menor do que o próprio juro calculado. E nesse mês o teu saldo devedor, ele não vai reduzir ou talvez até ele aumente um pouco. Mas você tem as opções de fazer as amortizações esporádicas. Então, por isso que a gente sempre traz que a opção tem que ser do cliente. Com certeza. Porque se você mantiver sem fazer amortizações esporádicas, a parcela do IPCA, a tendência dela é de aumentar, enquanto a da TR, hoje com a TR zerada, a tendência é de reduzir durante o prazo. Então você tem que analisar bem, você tem que botar numa planilha de Excel. Hoje as agências da Caixa ou os nossos correspondentes, eles têm essa condição de fazer essa simulação e você poder analisar em gráficos, inclusive, qual a melhor opção para você. Legal. E o que acontece se o índice de inflação ele aumentar e o cliente resolva transferir essa modalidade do IPCA para a TR? É possível essa portabilidade? Não, na verdade hoje a gente não tem a condição de contrato após assinado migrar de um indexador para outro. Nem você portar de um banco para a Caixa, onde você tem a TR, e você quer portar para a IPCA. A gente pode sim portar de outras instituições, e a Caixa tem isso com as novas taxas, de TR para TR. Isso é definido pelo Banco Central, pelas regras, e contrato após assinado, você não pode, hoje, um contrato que você tenha por TR, trazer ele para IPCA, e nem se você optar nesse momento por contratar em IPCA, no futuro trazer para TR. Você não pode migrar de um para outro, ele vai ser sempre corrigido pelo indexador definido na época do contrato. Tá? E se acontecer um aumento da inflação, a gente sempre coloca que é o risco do negócio. Então, sim, existe esse risco e a gente tem que deixar isso claro para o cliente,
mas o risco de você ter é sempre no seu saldo devedor, e o seu saldo devedor ele é dividido pelo prazo do contrato. Então você não vai correr o risco de um mês para outro dobrar a sua parcela. Você vai sim de ter uma correção maior do que você projetava lá no início, se o IPCA ele for maior do que estava projetado. Esse é o risco do negócio. Mas lembrando que hoje as projeções elas são de que o IPCA permaneça, né? Isso a gente sempre coloca como projeções econômicas. Não sou eu que estou trazendo isso, e sim pelo que a gente vincula e pesquisa ao mercado, né? Com certeza. Mas pode sim ocorrer de ter uma inflação majorada e aí você ter uma correção no seu contrato. Lembrando que também normalmente a nossa receita ela costuma corrigir através da inflação. Então os salários eles costumam ser corrigidos a índices aliados à inflação. Então você tem um risco, mas também normalmente você tem uma receita majorada em função desse mesmo índice. Com certeza. E o cliente, a tendência é ele sempre estar evoluindo, conseguindo uma renda maior, então isso vai estar aliando também nesse processo, né? Com certeza, como os 20% ou 15% se for optado na price do comprometimento de renda, ele é no início do contrato e normalmente você tem uma evolução na sua renda, você tem um aumento na sua renda durante o período, e isso é aliado com a correção da sua própria parcela. Hoje, se você tiver um consórcio, hoje se você tiver um autofinanciamento com uma construtora, existe algum índice de correção no seu contrato. Certo. O IPCA ele vai funcionar da mesma forma. A TR, se ela deixar de ser zero também, e num período ela tiver um indexador positivo, também vai existir correção no contrato de TR. O que a gente coloca sempre é que a TR, ao longo dos anos, ela teve uma variação menor do que o IPCA, mas ela também existe correção caso ela seja positiva. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer o Elisandro por estar contribuindo com o canal, trazendo essas informações sobre o financiamento habitacional. Foi um prazer, Elisandro. Prazer foi meu, Fernando. Agradecer ao pessoal aí que vai poder nos assistir e a gente está sempre à disposição. Eu acho que quanto mais informação tiver no mercado, quanto mais a informação boa circular, melhor para todos. Então a gente está sempre procurando estar próximo do mercado, trazendo as informações atualizadas e as melhores informações para que a gente possa melhorar. O mercado melhorando, melhora para as pessoas que querem realizar o seu sonho de comprar a casa própria, melhora para os corretores, melhora para a Caixa que vai ter mais financiamento, e o mercado como um todo, a construção civil como um propulsor da economia do país, só tende a melhorar a vida de todo mundo. Então agradeço muito e a gente está sempre à disposição aí para poder participar. É isso aí. Então até a próxima, pessoal.